vamos para a nossa avaliação inicial. Então, como funciona a avaliação inicial? Eu imprimo ela que dá umas 4 páginas. Por isso que a gente tem que cobrar, gente, porque a gente gasta dinheiro com isso, hein? E aí, eu vou encaminhar no grupo. Aqui eu tenho o nome da pessoa, o dia, tal, quando ela iniciou. E aí eu tenho aqui queixa familiar e eu tenho alguns espaços para ir preenchendo. Eu confesso que eu já usei várias avaliações iniciais. Tem 4 anos que eu estou só nessa, porque eu me adaptei muito com ela. Então, essa é uma avaliação que eu faço. Ana, mas e se a pessoa fizer tudo na primeira sessão? Gente, tem, tá? Tem pessoas que, assim, que na primeira sessão, ela já dá todos os dados ali necessário. Ixi, estou conseguindo desligar o ar. Tá, e aí como funciona? Ana, é estruturada. Eu começo pela queixa? Depende muito, tá? A grande maioria das vezes, eu pergunto assim, Marcele, o que fez com que você pensasse, opa, preciso de terapia ou preciso de ajuda profissional relacionado a isso? Então, na grande maioria, eu começo assim. Mas cada pessoa é única. Tem pessoas que ela já senta e ela já começa a falar, né, nem do problema, ela começa a trazer o contexto culpabilizando alguém. E aqui eu não posso cortar ela e falar assim, para com isso, espera aí que eu vou seguir meu protocolo aqui, que eu tenho que queixa, família conjugal. Não, eu vou ouvir o que ela está falando. Por exemplo, se ela traz aí um contexto dentro do casamento, eu já vou aqui para o conjugal, ó, e já faço as anotações ali. Eu gosto, e aqui é algo da sistêmica, de fazer um genograma. Até era para eu pegar para mostrar para vocês e colocar aqui, acaba que eu não esqueci. Que são esses quadradinhos assim, que é essa árvore, conhecido como árvore também. Ó, não sei se está dando para ver. Eu vou construindo, então assim, o quadradinho é o homem, né? O círculo é a mulher, e aqui embaixo eu puxo e coloco os filhos, né? Se tem filhos, e vou construindo essa árvore do conjugal. Aí aqui no meio, por exemplo, eu coloco quantos anos a pessoa tem de relacionamento, né? Ou de casada. E aqui, quando ela me traz a situação problema, eu já anoto lá na queixa que pode ser uma hipótese. Porque às vezes a gente olha aquilo como problema, mas a pessoa não está vendo aquilo como problema. E na sequência, eu venho, então, buscando entender, dentro do relacionamento conjugal dela, quando que ela conheceu o marido, ou namorado, quem seja, como era, como é. Eu sempre trago esse olhar dos 2 tempos, tá? Relacionado ao passado e ao presente. Como era e como é. Venho aqui na questão familiar, faço uma árvore também. Já teve sessões que eu fiz uma árvore genealógica do marido, porque como ela trouxe uma história do marido em um emaranhamento, eu imaginei que tinha um emaranhamento de início, e aí eu achei interessante construir essa árvore, e daí depois a gente, dentro da sistêmica, tem lá, por exemplo, se a pessoa tem uma ligação emaranhada, vou fazer um filho aqui, a gente puxa aqui 2 risquinhos, né? E aí eu vou construindo dessa forma a árvore genealógica. Deu um baita do emaranhamento na árvore genealógica do marido ali. Eu não compartilho com ela isso. Olha, eu estou vendo, eu não sou mãe de nada. Eu estou vendo que seu marido é emaranhado. Não, não faço isso não. Tudo isso é hipótese que eu vou deixando aqui. E aí, em um outro momento, né, conforme ela vai trazendo, a gente vai analisando, as coisas vão, né, fazendo sentido. Aqui, na saúde, isso aqui é muito, muito, muito importante, tá? Tudo aqui é importante. Vocês vão falar, isso aqui é importante, mas tudo é importante. Eu busco entender se a pessoa tem um histórico psiquiátrico. Se ela já tomou remédio, às vezes, falar do histórico psiquiátrico, a pessoa leva um choque. Eu pergunto assim, você toma algum tipo de remédio? Não. Já tomou algum tipo de remédio? Faz algum tipo de tratamento? Aqui eu venho assim, passou por algum tipo de acidente? Eu vou sondando aqui a saúde da pessoa, porque isso é muito importante. O que eu gosto de fazer? Isso é um diferencial que eu faço. Quando a pessoa inicia, vem com estado depressivo, eu gosto de perguntar qual foi a última vez que ela fez um check-up. E dentro desse check-up, eu gosto quando ela foi no endócrino, quando ela avaliou vitamina D, vitamina C, entre outras vitaminas e minerais no organismo, que quando não estão de acordo, vão gerando aí desânimo, né? Então, eu gosto de solicitar
que a pessoa, né, normalmente as pessoas têm plano, né, as que vão para a sessão, e aí eu peço para que ela procure um endócrino da confiança dela e faça alguns exames, porque eu vou trabalhar com o emocional dela. Mas eu preciso que o físico esteja dando conta de muita coisa, porque senão a gente fica ali resignando. E o que a pessoa tem? Ah, é uma baixa no ferro, e aí ela não consegue, né, realizar as tarefas ou sair do lugar. Então, a questão da saúde é importante. Vida social, como funciona a vida social dela, como era. E aqui, quando ela fala assim, ah, eu não tenho vida social, eu falo, você gostaria de ter? Ai, não, beleza, não gostaria, gente, não gostaria. As pessoas não têm que ter vida social só porque eu quero. Não, não tem que ter. Ou como você gostaria que fosse a vida social? Porque aqui, às vezes, ela traz uma idealização. Então, é nesse histórico aí, eu vou ver o histórico e de forma atual. Lazer, aqui é tão interessante, porque às vezes a pessoa ela fica assim, nossa, faz tanto tempo que eu não faço nada para mim. A maioria dos lazer, hoje em dia, é Netflix, né? As pessoas falam assim, ah, eu gosto de assistir Netflix, né? Então, é o lazer mundial quase, né? Da grande maioria. Mas aqui e pesquisando. E você já fez algo no passado que você gostava, que você tinha como lazer? Ah, sim, já joguei vôlei, né? Então, daí ela vai trazendo aí o que é lazer para ela. Ah, já fiz tricô, já fiz crochê. Ou o que você gostaria de fazer? Ah, eu não sei. O que você olha alguém que você conhece fazendo, você fala assim, nossa, eu queria fazer isso. Então, eu vou fazendo essa sondagem. Vida profissional, venho aqui também no histórico, avaliando, né, questões do passado, questão do presente. Ana, e se a pessoa não trabalha? Gente, eu não sou obrigada a saber de tudo da pessoa. E aí, quando eu pergunto para ela, agora eu quero saber um pouquinho da vida profissional. Você trabalha? Aí, se ela fala assim, não, sou dona de casa. E aí, sim, gente, dona de casa tem um baita de um trabalho, só não é remunerado. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho em casa? Como que é o seu trabalho em casa? Eu entro aqui nessa questão do trabalho que ela faz. Eu não trabalho fora, mas eu faço bolo, então eu vou entrando aqui nessa área profissional. E como você está com a sua vida profissional? Está de acordo? Ah, não, Ana, não tá, e tá, então aqui eu vou sondando tudo isso. Na sequência, eu venho aqui para a vida acadêmica. Ana, e se a pessoa já está formada, eu pergunta, tá? Porque às vezes a pessoa está em uma graduação, fez uma graduação que ela está insatisfeita. E ela traz, ah, a minha graduação foi sofrida, foi isso, eu não gostava. Então a gente começa a entender aqui também. Vida espiritual, sim. O quanto é importante, né, que as pessoas tenham fé. Seja fé nesse tripé, seja fé em Deus. Eu confesso que quando a fé é em Deus, para mim é bem mais fácil. Mas eu não entro em julgamento. Se a pessoa tem fé nesse tripé, vai ser baseado nessa fé que a gente vai trabalhar. A questão espiritual, eu sempre pergunto, né? Quando a pessoa fala assim, ah, eu tenho fé em Deus. Daí eu pergunto, me fala um pouquinho, como é o seu relacionamento com Deus? Né? E aí a pessoa vai trazendo o relacionamento dela com Deus, e aí falando relacionado à igreja. Gente, aqui tem muitos traumas. Tem muitas pessoas que foram criadas, porque o pai e a mãe falavam assim, ó, não pode, Deus está vendo, e traz às vezes um Deus, né, que acaba sendo opressor. Então, o quanto é importante a gente ter um olhar nessa área da vida da pessoa. E aqui eu sempre gosto de fazer assim, ó, eu pergunto, porque é algo que eu pergunto para todo mundo, e não tem julgamento, tá? Ana, e aí? E aqui, as pessoas perguntam qual é a sua religião? Às vezes sim, às vezes não. Então, assim, e eu deixo bem claro que o meu objetivo ali não é discutir religião, nem jogo, nem nada. É entender e ajudar ela a lidar com algumas áreas da vida, espiritual é uma delas. Depois eu venho aqui para a rotina, né? Para poder entender de que forma é a rotina dela, caso não tenha pego ali na vida profissional em algum outro momento, como funciona tudo isso. A verificação do humor, já eu vou falar para vocês de que forma eu faço. E eu venho aqui, gente, essas perguntas aqui da terceira coluna, elas são muito importantes também, bem significativas. Por quê? Aí aqui, assim, eu vou falar assim, agora, eu tô pegando a Marcele, que é ela que tá aparecendo aqui para mim. Marcele, eu vou te fazer uma pergunta bem delicada. Eu quero que você me apresente. Qual o seu autoconceito? Às vezes tem pessoa que não sabe o que é autoconceito, e aí eu explico. O autoconceito é a forma com que você se vê. Como você se vê? Eu gostaria que você me apresentasse. É que as pessoas falam assim, ai, Ana, eu me vejo como uma pessoa fracassada, eu me vejo como uma mãe que não dou conta, uma profissão. Então, elas trazem, muitas vezes, o autoconceito de forma negativa. E aí, ok. E aí eu coloco assim,
quais são os seus pontos fortes? E a pessoa traz. Porque eu sou dedicada nisso, tal. E o que você acredita que são pontos a melhorar? Gente, não é ponto negativo, tá? Porque tudo na vida tem um porquê, tem uma ajuda, tem um esquema, tem uma crença por trás daquilo também. Então, eu pergunto para a pessoa assim, quais são os seus pontos a melhorar? Ana, mas não é muito complexo para a pessoa? Mas a pessoa está em terapia, né? Eu preciso instigar ela a pensar. Então, eu faço essas perguntas assim. Gente, 4 anos usando esse roteiro, mas antes disso, eu já trazia questionamentos de acordo com o que está aqui. Então, assim, são 9 anos na clínica, eu saí da faculdade, um mês depois já comecei a atender, e eu só paro enquanto tem férias, então eu tiro 2 férias, né, por ano, né, eu sou ser humano de carne e osso. Mas é algo que eu uso dá certo, tá? Então, não estou compartilhando uma coisa que eu acho que vai dar certo. Não, gente, dá certo, fica tranquilo, as perguntas são complexas, mas as pessoas, elas dão conta. Aí depois eu venho aqui, essa aqui é bem complexa, mas as pessoas dão conta também. Marcele, qual estratégia de enfrentamento você tem diante das dificuldades? Ana, o que é estratégia de enfrentamento? Quando algo acontece na sua vida que você não gosta, tem alguma estratégia que você usa? Aqui eu estou sondando, eu não vou psicoeducar o que é estratégia de enfrentamento, para saber se ela sabe. Se ela sabe, ok. Se ela não sabe, eu nem sei, eu nunca observei. Eu falei assim, então, a partir de hoje, eu vou ajudar você a entender e reconhecer essas estratégias. Aí, aqui, eu tenho, então, a última pergunta, que eu deixei ela no slide aqui, bem grandão, que é uma pergunta, gente, significativa. Antes, quando eu aplicava o BHS, que é um inventário que... o BHS, que avalia ideação suicida, então eu não tinha essa pergunta. Porém, nessa pergunta aqui, às vezes as pessoas trazem, olha, eu tenho sentido uma angústia, eu tenho pensado em me matar, porque ela acaba sendo uma pergunta bem diretiva, que é essa aqui. Existe algo que você esteja relutando em me dizer? Eu solto a frase e fico em silêncio. Aí a pessoa vai pensar, tal. Quais são as respostas que eu recebo na grande maioria? Não, acho que eu falei tudo, mas se surgir alguma coisa eu falo. Ou às vezes falar assim, existe, mas eu não me sinto pronta para falar ainda. Eu anoto. Eu falo tudo bem, eu vou respeitar o seu tempo, só que como você disse que existe algo, e a partir de agora eu faço parte da sua vida, eu preciso fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta delicada, mas eu faço para todas as pessoas, e para você não vai ser diferente. Quando você me diz que tem algo que você não consegue trazer, você não precisa me trazer hoje, tá? Mas eu gostaria só de saber, isso que você não gostaria de trazer, está de acordo com algum pensamento suicida, de ideação suicida ou homicida? Tem isso? E aí a pessoa traz. Ana, sim, eu tenho pensado, porque daí é que eu dou uma abertura maior. Ou às vezes ela não traz, tá? Eu estou caminhando caso ela tenha. Eu tenho pensado, sim, algo que me incomoda, eu já tentei. Gente, aqui, eu sempre reservo na primeira sessão um tempo a mais. A minha sessão é de 50 minutos. A primeira sessão eu reservo um tempo a mais antes de marcar o próximo. Porque se a pessoa me abre aqui uma fala de mediação suicida, eu preciso fazer um acolhimento, um contrato terapêutico, relacionado à questão do suicida. Então, eu preciso trazer esse acolhimento para ela aqui. Então, é legal a gente reservar um pouquinho mais, porque essa pergunta, no final, ela pode aqui abrir, né, uma gavetinha. Eu vou recapitulando quais foram as áreas que a gente conversou. Nas próximas sessões, eu pretendo conhecer tais e tais áreas, que são as áreas que eu ainda não vi. E eu gostaria, sim, vou pegar aqui o nome da Marcele, que está aparecendo aqui para mim. Marcele, eu gostaria que você me falasse, desde o momento que você entrou aqui no prédio e sentou e ficou aqui, a gente conversou, você contou a sua história, e eu fui fazendo algumas perguntas e fiz o fechamento agora. Não tem certo nem errado. O que foi passando na sua cabeça? Aqui eu trago a oportunidade da pessoa trazer esse feedback. E quando eu falo não tem certo nem errado, quem está aqui comigo desde o primeiro encontro sabe que eu falo isso sempre, até para que a pessoa que está do outro lado não se sinta assim, nossa, uma professora está cobrando alguma coisa de mim. A pessoa, ela traz o sentimento e o pensamento dela. E aí é tão interessante, as pessoas falam assim, Ana, nossa, quando eu vi, eu fiquei, gente, o que eu vou falar? Não tenho o que falar. Mas aí eu cheguei e olhei para você, a sua expressão, e você foi falando de forma calma. Gente,
É muito interessante, tá? Aqui eu falo agitada, né? Porque eu quero trazer o máximo de conhecimento para vocês. Então, é algo que eu fico assim ligada no 220, do 2.0. Mas na sessão, porque eu sou uma pessoa muito de relacionamento, de olhar no olho, né? Eu consigo falar mais tranquilo, tá? E como aqui eu estou me acostumando a falar com essa câmera e entender que existem pessoas, né, afetuosas aí do outro lado, eu ainda estou nesse processo de conexão. Então, aqui é o momento que eu faço o feedback e eu olho de forma afetuosa, né? Eu faço um ambiente para que a pessoa realmente se sinta à vontade de compartilhar o que ela pensou. Ana, alguém fala que não gostou? Então, assim, graças a Deus até hoje ninguém falou não. Mas a gente está aberto a ouvir isso também, tá? E aí, nem sempre, quando a pessoa não gosta, é porque a gente fez um mau trabalho. Às vezes é porque sim. Mas às vezes é porque faz parte da estrutura, faz parte do esquema também. Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento.